2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. Queridos, antes da gente ler esse texto, deixa eu falar algo para você. Eu acho que, se eu não me engano, faz cerca de 17 ou 18 anos que eu prego com uma certa frequência. Tem semanas que eu prego mais de 7 vezes. E eu não lembro, nesses quase 20 anos, de eu ter pregado nenhuma mensagem específica sobre contribuição. Eu recebi, inclusive, algumas palavras. O Amaro, que nos deixou no ano passado, falou: cara, Deus vai te dar um livro sobre contribuição. E eu olhei, confesso para você que eu fui cético. E a gente tem recebido algumas palavras, mas há mais ou menos 3 meses atrás, Deus começou a gerar uma coisa no meu coração. A gente quem está nos acompanhando, a gente inaugurou as ministrações da igreja com uma série de mensagens chamada Cultura da Mesa. Então a gente vem construindo alguns fundamentos daquilo que a gente acredita como igreja. E essa mensagem de hoje faz parte disso. Esse texto que a gente vai ler aqui, o apóstolo Paulo, é uma carta que ele escreve aos Coríntios, e ele está mandando a igreja de Corinto se preparar para receber 2 irmãos primeiro, que iriam à frente dele para preparar a coleta de uma oferta. Então ele está dizendo: olha, eu não estou indo ainda, eu estou enviando Tito e um irmão que foi escolhido por vocês para garantir que essa oferta seja preparada antes de eu chegar. E ele usa como referência e como estímulo para que essa oferta seja preparada alguns irmãos de uma região chamada Macedônia. E é em cima de quem esses caras eram que a gente vai construir o ensino dessa noite. Então, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, repita comigo, graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-os com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Queridos, nesse texto é claro que Paulo está falando de 2 coisas específicas. Ele está falando de contribuição e ele está falando de oferta. Mas ele mesmo nesse breve trecho aqui, ele relaciona 5 vezes o ato de ofertar como sendo um ato de graça. Então ele relaciona essas palavras 5 vezes e ele fala da contribuição como um ato, uma manifestação da graça de Deus. E eu quero mostrar para você nessa mensagem que graça e generosidade são palavras sinônimas. A palavra traduzida aqui como graça é a palavra caris, Você deve conhecer muito de carisma, mas a tradução literal da palavra grega caris significa favor, de dar sem receber nada em troca, de amável bondade de dar, de um presente que é oferecido de boa vontade. Então a graça, ela está totalmente relacionada a dar, oferecer alguma coisa. E quando Jesus, eu acho muito interessante que quando Jesus quer nos ensinar sobre o significado da graça,
o que Jesus fala, qual é o exemplo que ele dá? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e ele vai explicar a graça. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu. E o que Deus deu? O que Deus nos ofertou? Então Deus nos deu o seu maior amor, Deus nos deu aquilo que era único, Deus nos deu aquilo que era perfeito, Deus nos deu o seu melhor, Deus nos deu o seu único filho, Deus deu o melhor, Deus deu aquilo que era insubstituível. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, generosidade, olha que especial isso. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Cara, essas palavras, elas se convergem, elas se completam. Graça e generosidade são palavras sinônimas, e quem expressa generosidade expressa graça. Quem transborda de graça deveria sim transbordar de generosidade. John Stott diz que o nosso Deus gracioso, ele é também um Deus generoso. Então todo ato de graça, ele é um ato de amor, ele fala do prazer, da alegria, da satisfação de dar. E a generosidade, ela é assim também. Se nós temos a graça de Deus na nossa vida, presta atenção nisso, e eu vou te mostrar isso biblicamente. Se nós temos a graça de Deus em nós, se a graça de Deus é transbordante na nossa vida, ela vai se manifestar na forma que nós nos damos e damos aos outros. Eu quero mostrar isso para você biblicamente. Por isso que quando Paulo fala da forma generosa que a Macedônia se portou, ele chama isso de uma graça concedida por Deus. Ele diz, olha, a graça que a Macedônia manifestou, a generosidade que a Macedônia, a generosidade com que a Macedônia se moveu, é uma graça de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você: por que os macedônios eram tão cheios de graça? E quando eu olho para esse povo, e a gente normalmente não sabe muito sobre eles, eu vejo que Deus viu algo especial nessa região, nessas pessoas, desde o começo. Os macedônios começam a aparecer na história quando a Bíblia fala que Deus dá uma visão para Paulo, e ele vê um jovem, um homem macedônio dizendo, olha, venha para Macedônia e nos ajude. Isso está em Atos capítulo 16, versículo 9. Então Deus, de alguma forma, ele viu esse povo, ele viu o clamor da Macedônia, ele viu o coração que esses caras tinham, e Deus escolheu o cara que mais se movia como evangelista naquele tempo, e Deus dá uma visão para Paulo, e a Bíblia diz que ele partiu imediatamente para Macedônia e começou a evangelizar aquele povo gentil que sofria muito. Todas as igrejas da Macedônia foram fundadas, foram estabelecidas por Paulo. Envolve aí Filipos, Tessalônica, Bereia. Todas essas eram igrejas da região da Tessalônica, da Macedônia. E olha só, essa região da Macedônia, ela havia sido uma região rica. Por quê? Porque eles têm muitas minas de ouro e prata na região. Mas quando o Império Romano chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi tomar posse das minas. Eles tiraram isso do povo, dominaram as minas. E num período curto de tempo, houveram 3 guerras na região. Guerras por causa do quê? Por causa do ouro e da prata. E a verdade é que essas 3 guerras, elas acabaram com a região e lançaram os macedônios numa situação de extrema pobreza, levou esse povo literalmente à miséria. Irmão, ser pobre já é ruim. Agora o cara que tinha uma prosperidade se tornou pobre, esse quadro é mais desafiador ainda. Outro fato importante é que a maioria dos convertidos, eles não vinham das pessoas mais ricas, mas eles vinham das pessoas mais pobres, de classe mais baixa. E além de tudo, havia um contraste muito grande
em relação àquilo que a igreja de Corinto estava vivendo, aquilo que a igreja da Macedônia estava vivendo. Por quê? Porque os macedônios, por causa dessas guerras contínuas e por causa do domínio romano, eles só ficavam cada vez mais pobres. Era uma região que estava empobrecida, destruída, ferida de guerra, e ela só empobrecia cada vez mais. E em contrapartida, Corinto era uma cidade portuária, ela ficava, no caminho ali de quem ia do leste para o oeste. Então era uma região portuária, e por causa do comércio do porto, Corinto ficava cada vez mais rica, enriquecia cada vez mais, enquanto a Macedônia ficava cada vez mais pobre. Eu não sei se você sabe, mas a palavra grega Corintos significa saciado. Essa se tornou uma cidade que exalava a saciedade. Era um povo que tinha tudo, que era suprido, que era rico. E quando a gente olha, querido, para todo esse texto, em especial as duas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que esses irmãos, eles tinham crescido em muitas coisas. Paulo fala ali que eles haviam crescido na palavra, eles haviam crescido nos dons espirituais. Então a gente não precisa estudar muito a Bíblia para ver que Corinto era uma cidade que se movia nos dons espirituais. Esses caras tinham dons proféticos, manifestações sobrenaturais aconteciam ali. Então eles tinham crescido em muitas coisas, mas eles ainda precisavam crescer numa coisa chamada generosidade. E Paulo começa aqui nessa carta trazer o que eu vou chamar de uma doutrina sobre a contribuição e generosidade. E Paulo começa a ensinar alguns princípios e verdades que estão por trás. Eu quero te mostrar que existe algo muito mais profundo em relação ao dar do que um valor financeiro, mas existe uma realidade sobrenatural, espiritual no ato de dar. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 1. Eu quero ler de volta esse texto com você, parte dele. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça que a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo além delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência ao santo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero mostrar para você que a Macedônia descobriu uma chave espiritual. Quando eles descobriram o valor da generosidade, eles não aceitaram ficar de fora daquilo que Deus estava fazendo. E a Bíblia fala que eles insistiram, eles persistiram com Paulo. Por quê? Porque eles entenderam que eles não podiam perder a chance, a oportunidade de semear. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Frank Carver, e ele diz assim: debaixo de perseguição e pobreza, olha que tremendo isso. Debaixo de perseguição e pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão: a alegria e a generosidade. Queridos, a forma que os macedônios entenderam o princípio de dar, eles entenderam profundamente a graça de Deus, e isso levou essas pessoas a experimentarem uma realidade espiritual que levou eles a viverem algo que estava totalmente fora do contexto social que envolvia a vida deles. Eu acho muito interessante que o que Paulo está fazendo aqui, presta atenção nisso comigo. O que Paulo está fazendo aqui é colocar dois extremos e mostrar dois contrastes. Então ele diz assim: em meio à prova e tribulação, eles manifestaram
alegria. E ele diz depois, e em profunda pobreza, eles manifestaram grande riqueza de generosidade. Então o que ele está dizendo é que a dificuldade financeira, desses homens, em vez de empurrá-los para tristeza, empurrou eles para alegria. Queridos, a gente não precisa aqui ter nenhum grande conhecimento para saber que a dificuldade financeira, a pobreza, ela tende a nos empurrar para a tristeza, para o desespero, para a infelicidade, para a murmuração, para a amargura, os homens principalmente. Nós temos vários pais de família aqui. Os homens principalmente tendem a lidar muito pior com a falta de dinheiro, tendo a responsabilidade, é uma responsabilidade diante de Deus, de serem os provedores, de serem aqueles que cuidam da família. Os homens tendem a se desestabilizar diante da pobreza, diante da necessidade. Por quê? Porque eles são os responsáveis por prover a família. E isso tem uma capacidade de mexer com a cabeça dos homens, dos pais, dos maridos, talvez como poucas coisas possam mexer. Um contexto de pobreza, de não conseguir suprir as necessidades da família, levam a maioria dos homens para um quadro de ansiedade, de desespero, de tristeza, de amargura. E a dificuldade financeira tem uma tendência de nos fechar em nós mesmos. A hora que a coisa aperta, que o dinheiro está faltando, que os boletos estão chegando, você não tem dinheiro para pagar, a tendência é que a gente se feche dentro da gente mesmo, pensando só em nós mesmos e tentando reter tudo que dá. Não é hora de fazer nada pelos outros, é hora de reter. Essa é uma tendência natural. Mas os macedônios, que tinham toda a razão, todas as desculpas para não participar desse movimento apostólico que Paulo estava fazendo, se eles chegassem para esses irmãos e falassem: olha, a gente não tem condições financeiras de contribuir em nada, ninguém ia criticá-los. Eles seriam compreendidos e todo mundo ia dar razão para eles, ia falar: não, realmente, macedônios, esse não é o momento para vocês. E eles tinham motivos reais para não contribuir. Mas eles viram naquelas ofertas que estavam sendo levantadas a oportunidade de transbordar a graça de Deus que havia os tocado. Então, no meio de tribulação, de necessidade, de perseguição, de pobreza, eles transbordaram em graça. E a Bíblia fala que eles contribuíram além das suas possibilidades. E eles contribuíram não com tristeza, mas eles contribuíram com alegria e riqueza de generosidade, se tornando o exemplo para todos os outros. Então, quando você vê, quando Paulo for falar de oferta e contribuição, ele vai sempre lembrar de quem? Dos macedônios. Esses eram os macedônios, eram esses caras aqui, que no meio de um contexto terrível de necessidade, de pobreza, a Bíblia diz que eles suplicaram para Paulo, dizendo: não deixa a gente de fora. E a Bíblia diz que eles transbordaram em riqueza de generosidade. Cara, essa expressão, ela mexe comigo. Você sabe que tem uma frase que diz, eu concordo com ela plenamente, tem uma frase muito interessante que diz assim, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas esses caras aqui, eles eram ricos em graça, eles eram ricos em generosidade, eles se tornaram ricos em revelação, eles se tornaram ricos em amor, eles se tornaram ricos em graça. E para mim é claro, fica muito claro que o que essas pessoas receberam foi uma revelação, e uma revelação de que graça e generosidade andam juntas. Eles insistiram, eles não aceitaram perder a oportunidade de participar da assistência aos santos. O que eles estavam dizendo aqui era o seguinte: olha, a gente pode não ter muita coisa, a gente pode até não conseguir contribuir com muito,
Nós podemos passar por diversas provações, mas vocês não têm o direito de nos privar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, eu quero confessar para você que, como pastor, eu já recebi algumas ofertas de pessoas que queriam honrar meu ministério, de pessoas que foram muito tocadas numa ministração minha. Faz 11 anos que eu viajo aí o Brasil e algumas partes do mundo pregando, e eu já recebi algumas ofertas que eu vou dizer para você que partiram o meu coração. Eu já tive pessoas que chegaram chorando para mim e me deram um cheque. Uma delas que eu não me esqueço, era uma mãe sem marido, com alguns filhos, que chegou chorando para mim e falou: Deus me mandou te entregar isso. Isso foi há uns 8 anos atrás, e era um cheque de R$1.000. E, irmão, pensa uma crise que eu entrei. Aquilo me partiu o coração. A vontade era de dizer: não, eu que tenho que te ajudar. Eu tive pessoas que me ofertaram, em outro momento eu pude retribuir, ofertar de volta. Mas eu confesso para você que várias vezes eu vi pessoas que vieram me abençoar porque entenderam algo de Deus e quiseram lançar uma semeadura na minha vida, e o meu coração era: não, você não. Mas eu entendi que eu não tinha o direito de privar essas pessoas de lançarem uma semeadura em cima de uma revelação que elas tinham. Eu entendi que eu não tinha o direito de privar essas pessoas dentro de uma revelação de, no meio da necessidade, da carência delas, elas transbordarem em graça. Sabe por quê? Porque aquela oferta não tinha só a ver comigo. Eu podia olhar muitas vezes e falar: cara, mas eu não estou precisando nesse momento, eu não era de você que eu queria receber, eu olho, eu te conheço, seria mais justo eu te ajudar do que você me ajudar. Mas é que a verdade é que não tinha só a ver comigo. Aquela oferta tinha a ver com algo que aquelas pessoas queriam fazer para Deus. A oferta podia passar para mim, mas em primeiro lugar essas pessoas estavam dando para Deus. E é por isso que quando Paulo fala dos macedônios, ele diz assim: pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ele está dizendo, quando essas pessoas decidiram fazer essa oferta além da sua necessidade, num contexto de pobreza, num contexto de necessidade, num contexto de dificuldade, elas deram a si mesmas. Ele está dizendo, elas entregaram tudo, mas elas deram primeiro ao Senhor. Isso é algo que vai muito além daquilo que nós estamos recebendo. Essas pessoas entenderam um caminho para entregar algo ao Senhor. E essa contribuição aqui, da mesma forma, o que Paulo está dizendo, olha, o que os macedônios estão fazendo vai além de fazer parte de uma campanha apostólica para levantar recursos. O que essas pessoas entenderam, que isso tem a ver com a entrega delas, com o relacionamento delas com Deus, com a revelação que elas têm de Deus. Queridos, eu lembro que quando eu e a Dani casamos, a gente vai fazer 15 anos de casado agora. Quinze anos de casado, é isso. 15 anos de casado agora em setembro. E eu lembro que quando a gente casou, irmão, não era diferente da realidade da maioria que casa. Eu lembro que a gente pagava aluguel, a gente pagava o financiamento de um terreno, a gente pagava financiamento do carro. Misericórdia, é muito boleto, né? E, irmão, a coisa era muito justa, muito apertada. E eu lembro que a gente mal tinha acabado de casar, ainda estava sentindo o que era o custo de manter uma casa. E eu lembro de onde eu estava na Avenida Senador Salgado Filho.
E meu pai estava fazendo um tratamento de câncer, ele fazia um tratamento pelo SUS, então ele não gastava, claro, com isso, mas ele tomava alguns medicamentos que era após a quimioterapia. Então ele tomava alguns medicamentos para enjoo e algumas vitaminas para ajudarem ele a ficar mais forte para a quimioterapia. Eu lembro que eu estava dirigindo ali na Salgado Filho e Deus me falou assim: eu quero que a partir de hoje você compre os remédios para o seu pai. E eu lembro que não era muito, eu acho que era como se fosse hoje, assim, uns R$280 mais ou menos. Não era barato, mas também não era caro demais. E eu lembro que quando Deus me falou isso, eu falei: Deus, eu não sei se o Senhor lembra, mas eu acabei de casar, Deus. Eu falei: Deus, estou pagando aluguel, estou pagando condomínio, estou pagando financiamento de terreno, estou pagando financiamento de carro. Eu falei: Deus, eu não estou com essa grana sobrando. Eu falei: Deus, e tem outra coisa, meu pai não está precisando de dinheiro para comprar os medicamentos. E queridos, Deus me falou de uma forma muito clara. Deus me falou assim: não é seu pai que eu quero abençoar, é você. E Deus me falou: você precisa fazer isso agora. E isso me colocou numa crise, porque eu lembro que eu cheguei em casa e falei: Dani, eu estava dirigindo e Deus me falou que eu tenho que comprar os medicamentos para o meu pai, eu tenho que comprar agora. E eu falei, eu entrei em crise. E ela foi muito pronta, ela falou: Farley, se Deus falou com você, ela falou, vamos semear isso na vida dele. Eu falei: Dani, a minha crise não é nem só por semear, a minha crise é por que eu tenho que fazer isso agora. Meu pai estava super bem, e eu falei: será que Deus vai levar meu pai? Deus está querendo me dar a última chance de lançar uma semente na vida dele. E ela falou: cara, não fica racionalizando demais. E ela falou: só vamos semear. Irmãos, eu acho que eu comprei os medicamentos do meu pai por 3 meses. O médico cometeu um erro e meu pai teve uma infecção generalizada. Ele não morreu por causa do câncer. E 3 meses depois meu pai morreu. E eu entendo que quando Deus me levou a fazer aquela semeadura, não era meu pai que Deus queria abençoar, era eu. Vocês sabem, vocês que andam com a gente já estão aqui. A gente é muito amigo do pessoal da Poema. Vai um beijo aí para o Leandro, para a Érica, todo o pessoal da Poema, o Xandão que está aqui. E alguns anos eu vou pregar lá em São Paulo, na Poema, em Taubaté. E desde a primeira vez que eu fui lá, uma coisa que eles fazem me marcou demais. E eles fizeram isso todas as vezes que eu fui pregar lá. Então você vai ministrar a palavra, você vai pregar, seja num congresso com inscrição, pago, num culto normal. É a coisa mais comum do mundo. Quando acaba o culto, as pessoas vêm seguro na sua mão e falam assim: pastor, eu fui abençoado demais hoje. Essa palavra mexeu com o coração, essa palavra foi para mim, eu recebi algo especial de Deus, Deus falou comigo e eu preciso selar isso. E eu fiquei pensando, o que o cara quer dizer com selar? E aí depois de falar isso, o primeiro veio, tirou um dinheiro do bolso e colocou no meu bolso. Eu falei: cara, que engraçado, que interessante. Mas daqui a pouco veio outro, e veio outro, e veio outro. E às vezes foi alguém que deu R$10, uma vez foi um cara que me deu 5, outras vezes foram 20, outras vezes foi um valor maior. E uma vez foi um cara, eu lembro, me deu um relógio de choque, lindão. Ele era todo preto, com ponteirinho azul. Não ficou muito na minha mão também, porque logo eu semeei de volta. Mas eu achei muito interessante o coração dessas pessoas, como elas me ensinaram algo especial. E elas me ensinaram que aquela oferta não tinha a ver com o pregador da noite. Não tinha a ver com uma necessidade. A igreja estava me ofertando para ministrar lá, eu já ia receber alguma coisa, mas aquela oferta tinha a ver com elas e com Deus. Então, quando elas vinham selar aquilo que tinha acontecido naquela noite, eles estavam dizendo: pastor, eu sei que Deus falou comigo, e eu quero declarar que essa palavra que você pregou para todo mundo aqui, ela é para mim.
essa palavra veio como uma flecha quente no meu coração, e ela é minha, e eu recebo, e eu quero responder a isso de alguma forma, e eu quero selar isso metendo a mão no bolso, ou entregando algo que é importante para mim, algo que é bom para mim. Só uma oferta para o pregador já seria bom, mas era mais que isso. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou te mostrar o que essas pessoas entenderam. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, Paulo está falando aqui como judeu, falando para os judeus, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Então ele está dizendo, por que os judeus não receberiam ofertas dos gentios, se nós semeamos coisas espirituais? O que seria para vocês semearem coisas naturais? É isso que essas pessoas tinham no coração. E eu quero ler outro texto com você, Gálatas capítulo versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A versão Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, diz: distribua, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Só que o que essas pessoas estavam fazendo aqui era entender isso. Eu recebi algo de Deus, eu recebi uma semente espiritual, e eu quero te devolver uma semente natural. Mas mais do que isso, o que essas pessoas estavam estabelecendo era um reconhecimento. Deus havia falado com elas, e elas estavam declarando: Deus, eu reconheço, eu sei que o Senhor falou algo comigo. Em primeiro lugar, a minha oferta é para você. Eu recebi algo de Deus nessa noite, essa palavra é para mim, o Senhor falou comigo, e eu quero dar uma resposta para aquilo que eu recebi. Eu quero reconhecer, eu quero honrar a Deus, eu quero adorar a Deus com a minha oferta. Você me entende? E eu gostaria muito, querido, que a gente pudesse reproduzir aqui. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando dos pregadores da casa, mas eu queria que quando a gente vai receber daqui 2 semanas o pastor Wilson, eu queria que a gente tivesse um coração abençoador. Por quê? Porque eu quero poder dizer para os meus amigos: olha, quando você vai pregar na minha igreja, os membros da minha igreja sabem te honrar. Não, eu quero de coração que você entenda que a sua semeadura tem um valor espiritual, e que nós geramos coisas espirituais quando nós semeamos. Quero ensinar para você o valor disso. Eu quero que você possa receber coisas especiais. A Bíblia fala que quando Gideão está malhando trigo no lagar, você conhece bem a história, eu não quero me afundar nisso, mas a Bíblia fala que o texto dele era terrível. A Bíblia diz que o povo havia se afastado de Deus porque não expulsou os outros povos da terra, e a Bíblia diz que a região foi invadida pelos midianitas. A Bíblia fala que eles eram como enxames de gafanhotos, eles vinham roubando tudo, saqueando tudo, e a Bíblia diz que não teve que subir para passar a viver escondido nas montanhas. Gideão estava malhando trigo num lagar, escondido, porque era uma pequena quantidade de trigo, ele podia juntar aquilo e fugir. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, já aparece dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Eu amo esse texto. Gideão é sincero. Ele não cai de joelhos adorando, mas ele rasga o coração para Deus. Ele fala: o Senhor nos abandonou. E ele fala das maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele disse: o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos inimigos. Ele começa a murmurar, irmão, e rasgar a tristeza do seu coração. Mas o anjo do Senhor insiste com ele e fala: o Senhor ouviu o clamor do povo, e você será levantado como um libertador. Eu escolhi você, eu tenho algo para você, eu quero fazer algo através da sua vida, eu vou usar você de forma especial.
E Gideão diz: não, eu sou o menor da minha família é a menor de todo, ninguém. E o anjo do Senhor diz: mas é Gideão, através de você que eu quero fazer alguma coisa. E chega uma hora que Gideão diz assim: não, então peraí. E ele diz, ele tinha dúvida ainda: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, e se o Senhor é por mim, então me deixa fazer algo, me deixa fazer uma prova. Qual é a prova? Ele queria que Deus desse alguma coisa para ele? Não. A prova foi Deus receber algo dele. E ele fala: se é o Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, então espera aqui, espera até eu te fazer uma oferta. E a Bíblia diz que ele vai para casa, ele prepara um cabrito, e ele prepara 3 quilos de farinha. Irmão, ele vivia o quê? Pobreza, perseguição, necessidade, fome. E a Bíblia diz que ele traz essa oferta gorda. E o anjo fala: coloca a tua oferta sobre essa pedra. Ele coloca a oferta. E quando o anjo toca a oferta, a Bíblia diz que sobe fogo e consome a oferta. E ele pula para trás e fala: o Senhor está aqui mesmo. Sabe o que Gideão fez? Gideão provocou o céu. Ele podia estar relutante, mas quando ele vê uma possibilidade de que o Senhor estava escolhendo, ou estava prestes a fazer uma coisa especial, ele provoca o céu, oferecendo uma oferta. E no meio de um contexto de necessidade, de privação, ele diz: se é realmente você, me deixa te entregar alguma coisa. E o resultado disso, irmão, você sabe, é que o fogo de Deus veio. Alguém já disse, e eu concordo com isso, que o nosso bolso é a última parte do homem que se converte. Mas eu quero dizer para você, querido, uma verdade muito verdadeira. Se a gente não deixa que Deus toque no nosso bolso, eu garanto para você que vão existir um monte de outras áreas da nossa vida que a gente não deixa Deus tocar também. E se Deus não tem acesso livre ao seu bolso, eu garanto para você que Ele não tem acesso livre ao seu coração, porque a forma que nós expressamos generosidade mostra muito sobre como é o nosso coração para com Deus. Agora, existe um valor espiritual na generosidade. Existem algumas coisas que só são destravadas quando a gente entende esse princípio e corresponde a ele. Sabe que uma vez a gente estava no fim de um desperta lá na comunidade Alcance, eu não lembro exatamente que ano que foi, e a presença de Deus veio de uma forma muito forte. Quando eu estava orando ali, Deus já me moveu, e Deus me falou assim: ó, quando você terminar de pregar, você vai mover o povo a eles ofertarem não só para a igreja, mas um na vida do outro. Eles ofertarem coisas, um na vida do outro. E isso estava queimando no meu coração, eu sabia que era uma direção de Deus. E eu cheguei, eu terminei a mensagem. Quando eu estava quase terminando a mensagem, Deus me mostrou um menino. E eu estava naquele dia com um relógio que eu tinha ganho já, que era um Michael Kors, que é um relógio caro. Irmão, não sei qual que é a sua realidade. Para mim, era um relógio caro, bem caro. É um relógio que eu não teria coragem de comprar. E quando eu olhei para aquele menino, Deus me falou assim: você vai dar seu relógio para ele. Só que esse menino, querido, era o maior empresário dos jovens. Era o último cara que precisaria ganhar alguma coisa. E eu olhei e falei: Deus, é sério? Tem tanta gente que talvez eu olhe e penso assim: o cara nunca vai conseguir comprar um relógio desse. Aí o Senhor vai me mandar dar justamente para o cara que pode comprar quantos relógios desse ele quiser, e relógio mais caro que esse. E Deus me falou: você vai dar seu relógio para ele. E quando eu terminei a mensagem, eu falei desse movimento e desafiei as pessoas a entregarem, ofertarem coisas, valores, bens um na vida do outro. Eu desci correndo do púlpito e eu tirei meu relógio e dei para esse menino. Coloquei no pulso dele. E quando eu coloquei no pulso dele, ele começou a chorar. E ele não parava de chorar. E aí
ele me abraçou e ele me falou, ele tem uma história muito forte. O pai dele foi assassinado quando ele tinha, se eu não me engano, 2, 3 anos de idade. E quando ele me abraçou, ele falou assim, pastor, uma das coisas que eu sinto na minha vida é que o meu pai não me deu nenhum presente que eu pudesse ter guardado. Eu não tenho nenhum presente do meu pai. E ele falou, mas você é meu pai espiritual. E eu vou guardar esse relógio aqui como presente que meu pai me deu. Irmão, aí eu comecei a chorar também. E foi aquela zoeira. Sabe quando o cara chora no teu ombro, que ele levanta a cabeça e fica 2 cadarços de ranho? Se você não passou por isso, você é um líder Nutella. Todo líder que se presta já teve cadarço de ranho no ombro. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque ofertar, presta atenção no que eu vou te dizer, ofertar, a gente pode fazer a conta lógica, cara, eu estou sentado aqui numa cadeira, a gente está usando luz, eu estou usando água no banheiro, cara, tem um custo para estar aqui. Só que eu quero dizer para você que ofertar não é só uma necessidade administrativa, ofertar é uma chave espiritual, irmão. E quando a gente faz isso com o coração certo, a gente destrava algumas coisas. Você sabe que quando a gente teve o nosso culto de despedida na Alcance, no dia 1º de outubro de 2020. A gente ficou por 6 meses fechado, a gente não recebeu ninguém, a gente era um grupo fechado. Mas eu acho que no dia 4 de outubro, nosso culto de despedida foi numa terça, é isso? Foi alguma coisa assim, 1º de outubro. E o nosso primeiro culto de domingo foi, se eu não me engano, no dia 4 de outubro. E a gente fez esse culto, um grupo de umas 40 pessoas que tinha mais ou menos, 30 que tinham saído da Alcance, e uns 10 que eram do meu relacionamento e não eram da Alcance, e o Luciano liberou para a gente receber naquele primeiro momento. E nós levantamos uma oferta ali, estava todo mundo, esperando para poder fazer a primeira contribuição. E a gente levantou naquele dia dízimos, ofertas e primícias. E eu ainda fiz questão de destacar. Eu falei, não retém nada. Você está querendo deixar seu dízimo para dar a semana que vem? Não dá, dá agora. Dá tudo. Sabe por quê? Porque nós vamos entregar uma primícia para Deus. E tudo que entrar nessa noite, nós vamos semear na vida de outra igreja. E eu lembro que eu tinha um valor no meu coração. E eu falei, se não chegar nesse valor, vou até falar aqui, se não chegar nesse valor aqui, a gente vai de algum jeito cobrir isso aqui como igreja para chegar nisso. Eu tinha um valor no meu coração de R$4.000. E nós levantamos com dízimos, ofertas e primícias, eu acho que quase R$5.000, R$4.800, R$4.600, uma coisa assim. E nós pegamos todo esse valor e a gente ofertou numa igreja que tinha acabado de mudar de templo. Irmão, a gente não tinha templo. Não sabia quando ia ter, não tinha nem microfone, não tinha nada, Mas a gente deu toda essa semeadura. Por quê? Porque tinha uma necessidade da igreja? Tinha. Mas antes de ter uma necessidade para aquela igreja, eu queria dar uma primícia para Deus. Eu queria transbordar em graça, eu queria transbordar em generosidade. E a gente começou semeando e não recolhendo. Quem acompanhou a gente no tempo antes de abrir igreja, vocês viram que a gente começou a produzir as Live at Home. Quem que assistiu aí? Live at Home. Vários vídeos que a gente fez com vários ministros em casa. E eu lembro que a gente chamou, eu queria abençoar um pastor amigo nosso, pastor Haroldo Torres. É um dos caras que mais conhece de escatologia últimos dias que a gente conhece, a gente respeita muito ele. E eu lembro que a gente conversando com a equipe de liderança da igreja, eu falei, gente, vamos chamar o pastor Haroldo, vamos dar a melhor estrutura para ele. A gente contratou um pessoal de filmagem com os melhores equipamentos para montar uma escola e gravar assim uma coisa que, irmão, custou alguns R$1.000. Mas a gente queria semear isso na vida dele. A gente falou, vamos fazer o seguinte, a gente grava esse material, a gente coloca depois esse material no YouTube da igreja,
E a gente dá esse material para ele. É uma forma de promover ele e também produzir um material para a igreja. E a gente gravou, ele foi um sábado e passou o sábado inteiro gravando. Ele gravou 18 aulas falando de escatologia. E aí a gente terminou, depois pagamos para editar esses vídeos. E aí eu falei, agora vamos colocar no canal da igreja. E eu lembro que a nossa equipe de comunicação aqui chegou para mim e falou, pastor, deixa a gente te falar uma coisa. A igreja nem começou, pastor. E não tem curso seu nenhum na igreja. Eu acho que é importante ter primeiro um curso seu. A gente está mostrando a nossa cara, ainda está mostrando quem a gente é. É importante ter primeiro 1, 2 cursos seus, para depois você colocar um curso de um convidado. Eu falei, puxa, vocês têm razão. Eu liguei para o pastor Haroldo, falei, pastor, segura um pouquinho aí. Eu estou me programando aqui, eu vou gravar 2 cursos meus, já estão mapeados. E aí eu vou soltar os meus cursos, a gente já vai começar a soltar os seus também. E irmão, começou a ficar um pouco lento esse processo. A gente estava com dificuldade de achar a data para gravar. Um dia eu estou no meu devocional em casa e Deus falou comigo. E Deus me falou assim, por que você está retendo isso? Você não queria abençoar o Haroldo? E Deus me falou, libera esse curso para ele. Eu falei, mas Deus, eu usei aqui, saiu caro isso aqui, a gente usou o dinheiro da igreja. E Deus me falou, você não quer semear isso na vida dele? E Deus me falou, quando você promove os meus, eu promovo você. E Deus me falou, dá para ele esse curso, não faz ele ficar esperando. E eu lembro que eu juntei a equipe mais uma vez e falei, gente, eu sei que sei que nós investimos dinheiro, a gente investiu trabalho nisso. Eu falei, mas olha, Deus falou comigo e cara, esqueça, talvez a gente nem use para a igreja. Vamos pegar esse material e vamos ofertar na vida do pastor Haroldo. E eles falaram, cara, se Deus falou com você, o que a gente vai argumentar? Se Deus falou com você, faz. E a gente ofertou esse curso na vida do pastor Haroldo. Queridos, naquela semana nós recebemos uma oferta de quase 10 vezes o valor que eu gastei para montar o curso para ele. Naquela semana. Você sabe, a gente pastor, a gente gosta muito de pregar e ensinar sobre as coisas que a gente faz certo, né? Olha como nós acertamos, como nós estamos filhos de Deus, como Deus fala com a gente. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém durante muitos anos, de vergonha que eu tive. E eu tenho vergonha até agora. Eu fiquei o dia inteiro pensando se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar, que se lasque. Como vocês têm prazer de ver a gente falar das porcarias, né? E a gente também tem um prazer esquisito de se expor, né? Deve ser algum... Irmão, deixa eu contar uma coisa vergonhosa para vocês. Eu tenho vergonha, foi muito... Eu paro hoje e falo, cara, por que a gente foi tão burro? Um dos caras que tocou muito minha vida foi um cara chamado Gregório McNutt. Quem conheceu o Gregório aí? A galera que gosta do fervo, vem onde tem fervo, né? Impressionante. Cara, o Gregório tocou muito a gente. E eu e a Dani, a gente era solteiro ainda. E a gente fez o primeiro Desperta em 2004. E eu lembro que eu vi o Gregório ministrando. E um dia eu perguntei para alguém. Eu falei assim, gente, como que o Gregório sobrevive? Porque ele não tem trabalho, não tem igreja. Como que ele vive? E alguém me falou assim, o Gregório tem mantenedores. Tem os caras dos Estados Unidos que mandam oferta para ele. Tem mantenedor aqui no Brasil. E ele vive de mantenedor. Eu falei, cara, que legal, nem sabia que existia isso. Nem conhecia essa palavra, mantenedor. Falei, que legal isso. E a gente organizou o primeiro Desperta em 2004 e eu chamei o Gregório para ministrar. Eu chamei o Gregório, chamei o Júnior, que é hoje um dos meus melhores amigos do Ministério 9 Graus, tocava com o Gregório na época. E eu lembro que a gente falou, arejou a ideia de gravar um material. O Beto, que está aqui com a gente, estava naquele tempo. Ô Betão. O Beto e o Daniel
levaram uma van estúdio para dentro da Igreja Batista Shalom. Eu era louco de meter as caras para fazer as coisas, e o pastor Odilon era louco de abrir as portas para a gente. Moleque, irmão, que a gente era, não sabia nada. E a gente organizou, o Beto mobilizou para que a gente gastasse o menos de dinheiro possível ali para fazer a gravação. Tem até hoje isso registrado. E a gente fez o primeiro Desperta com o Gregório McNutt. Só que olha só, na minha cabeça, eu falei, eu vou chamar o Gregório aqui para ministrar. O Gregório vive do quê? De mantenedor. Então Deus levantou pessoas para manterem ele com ofertas mensais, para ele não precisar cobrar para ministrar. Então na minha cabeça era assim, o cara vive de mantenedor e aí ele pode ficar livre, solto, para servir as igrejas. Irmão, diante de Deus, Deus como minha testemunha, eu achava que era assim mesmo. O que eu entendia de princípio de honra? Nada. Eu achava que o normal era trazer o cara e não precisava dar nada para ele, afinal de contas ele já tinha mantenedor. E na verdade todo o dinheiro que a gente pegou com a inscrição do evento, que foi bem baratinho, teve acho que 300 e poucas pessoas, eu coloquei aonde? Na gravação, que depois eu acabei dando para o Gregório. Então o evento aconteceu, foi incrível, marcou nossa vida, nossa história. Eu fiz a gravação, depois o Gregório pediu, eu dei essa gravação para ele. Ele acabou nunca publicando. E eu não ofertei na vida do Gregório. E isso não me incomodou por alguns anos, até eu conhecer o pastor Luciano Subirá. E aí, andando com o pastor Luciano Subirá, eu aprendi que não é uma questão de a pessoa precisar ou não, mas você trazer um ministro é questão de honra se semear na vida dele. E eu lembro que o Luciano falou, cara, não importa a situação que a gente esteja, como for, não importa se a pessoa falar que não quer. Ela falou, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a gente e Deus. Toda vez que a gente traz alguém, a gente honra. E quando o Luciano me ensinou isso, o que eu pensei? Falei, ixi, velho, fiz besteira. Falei, cara, eu não honrei o Gregório. Agora olha como o coração da gente é corrupto. Eu pensava, cara, eu não honrei o Gregório também, mas eu já fui ofertar em um monte de lugar que também não me deram nada, então já paguei. Irmão, é verdade, irmão. E toda vez que eu ia, eu lembro que uma vez eu fui num evento grande, tinha um monte de gente conhecida. Na época era Livres para Adorar, tinha um monte de ministério conhecido. E eu fui, o que eu ganhei? Um tapa nas costas e um risoles. E aí e toda vez que alguém não me ofertava, eu lembrava da oferta que eu não dei para o Gregório. Eu falava, não, tá aí, eu estou pagando. Eu não ofertei para o Gregório, mas está justo, estamos quites aqui espiritualmente. Cara, aí no meio disso o Gregório faleceu. E um dia eu estou no meu devocional e Deus falou comigo, cara, por que você acha que você está aqui? Por que você acha que essas pessoas não sabem te honrar e isso compensa a honra que você não deu? E Deus falou para mim, você tem que consertar isso. Eu falei, Deus, como que eu vou consertar? Você lembra que o cara morreu, Deus? Tá meio espírita essa conversa. Vou fazer uma oferenda? E eu lembro que Deus me falou, ele morreu, mas a esposa dele está viva. E logo que a gente teve assim, que afrouxou uma grana, eu lembro que eu falei com a Dani, ela foi extremamente pronta. Eu falei, Dani, vamos consertar o que a gente, muitos anos atrás, deixou de fazer. Eu falei, vamos dar uma oferta para ele, como se fosse uma oferta daquele evento, mais ou menos com o valor que a gente ofertaria para ser uma boa oferta naquele evento. Ela falou, vamos. E eu juntei essa grana, eu chamei a esposa do Gregório, a Mônica, no Instagram, eu não expliquei nada, ela não sabe disso. E eu falei, Mônica, você tem uma conta que eu queria te mandar uma oferta? Ela falou, tenho sim, Farley. E eu peguei essa oferta e mandei para ela.
E ela me deu um testemunho super legal de uma necessidade que ela tinha. Ela falou: cara, essa oferta veio para suprir essa necessidade. Eu fiquei tão feliz. Mas naquela semana, a Dani ganhou exatamente uma oferta de uma pessoa que ela estava num evento. E uma pessoa falou: Dani, você tem um Pix? Naquela semana, eu quero mandar uma oferta para você. E ela falou: tá bom. Irmão, quando a oferta chegou, era exatamente 10 vezes o valor que a gente tinha dado para a Mônica. A gente nem precisava daquela oferta. A satisfação já estava em dar uma honra que a gente deixou de dar lá atrás. Mas ofertar não é apenas uma necessidade administrativa. Ofertar é uma chave espiritual. Talvez se pergunte assim: pastor, por que você está pregando isso? Porque a igreja está com necessidade de pagar as contas. Irmão, diante de Deus, não estamos. A gente tem algumas necessidades específicas. Se você quiser deixar Deus te usar, já deixa. A gente tem 2 necessidades especiais aqui. Em primeiro lugar, a gente quer construir o departamento infantil, aleluia. A gente quer fazer 5 salas de departamento infantil com banheiro. Porque toda vez que o pessoal aqui da liderança vai falar: queremos fazer as salas com banheiro, falar igual eles. Nós queremos fazer 5 salas com banheiro. Queremos dar o melhor para os nossos filhos. E a gente quer, esse som é locado. E é um som que está nos servindo bem, mas é muito simples. Quando você põe uma banda inteira, a coisa fica meio difícil. E a gente quer pôr um telão também para o pessoal que fica na parte de baixo. Então a gente tem essas necessidades que ainda não tem dinheiro para fazer. Mas a igreja não passa necessidade, irmão. A gente paga as contas adiantado. A gente tem aqui 40 e poucos dias de igreja aberta. Agora eu digo para você, diante de Deus, e glória a Deus por isso, nós temos uma reserva e nós pagamos as contas adiantadas. As contas estão sendo pagas e graças a Deus a gente não se preocupa com isso. Então eu estou trazendo essa mensagem não porque a gente está precisando de dinheiro, mas porque eu quero que você entenda um princípio de generosidade, e eu quero que você caminhe nisso, porque isso vai abençoar você, a sua casa, a sua família, seus negócios. Se a graça de Deus nos alcança de verdade, isso precisa transbordar em generosidade. Graça fala de amor e amar fala de generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Volta comigo para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, ele está dizendo aos coríntios, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso em forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Paulo ressalta aqui que em muitas coisas os coríntios se moviam com abundância. Ele diz: eu quero agora que também no ato de contribuir, que nessa graça vocês também manifestem abundância. E depois ele diz algo muito importante. Ele diz: olha, eu não estou dizendo isso em forma de mandamento. Ele está dizendo aqui: eu não quero mandar vocês ofertarem. Aí ele diz: eu estou fazendo isso para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a devoção de outros. Então ele não está mandando os coríntios ofertarem, mas ele está colocando à prova a sinceridade do amor deles. Agora olhe como isso é forte, irmão.
Ele está dizendo: vocês dizem que amam a Deus, vocês dizem que amam uns aos outros, então agora eu vou colocar à prova o amor de vocês. A forma que vocês contribuem vai provar se o amor de vocês é realmente sincero ou não. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, e é uma grande verdade: geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Querido, a verdade é que a forma que nós contribuímos mostra muito como é o nosso coração para com Deus. A forma que a gente contribui mostra se a gente confia em Deus de verdade ou se a gente confia naquilo que a gente pode acumular. A forma que a gente contribui mostra a intensidade da nossa entrega, da nossa confiança em Deus, da nossa paixão por Deus. Não adianta, isso a relação é clara. Se a nossa confiança está em Deus ou naquilo que a gente pode acumular, guardar, proteger, se nós somos capazes de abrir mão de alguma coisa para dar algo para alguém. Quando foi a última vez que você realmente abriu mão de alguma coisa para cuidar do outro? A forma que nós contribuímos mostra se a gente tem na veia um pouquinho do DNA da igreja de Atos. A gente lê como a igreja de Atos se movia, como eles distribuíam os seus bens, e eu olho para isso, eu olho para mim e eu falo: cara, deixa eu ver se eu tenho um pouco do DNA desses caras aqui. Eu quero ver se eu nasci do mesmo lugar, do mesmo fogo. E o que Paulo está dizendo é para provar a sinceridade do amor de vocês, a sinceridade da dedicação, o nível de entrega que vocês têm ao Evangelho, e quando vocês deixaram essa graça que entrou transformar a vida de vocês. Você entende, querido? O que Paulo queria comparar aqui, outra coisa que é importante de te dizer, não eram os valores. Paulo queria comparar o nível de entrega. Paulo fala muito dos macedônios, ele vai repetir isso em várias cartas, e várias vezes ele vai falar dos macedônios, mas ele nunca fala de valores. Você pode pesquisar. Ele nunca vai dizer: os macedônios deram tanto. Não, mas ele fala: os macedônios foram generosos. E o que ele compara é a dedicação. Vamos ler de volta? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não digo isso como forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornavam ricos. Mais uma vez, nenhuma vez ele fala de valor, nenhuma vez ele fala do montante que os macedônios deram, ou seja, ninguém era obrigado a dar um valor específico, mas todos deveriam ser sim generosos. E ele continua usando Cristo como exemplo, e ele fala: Cristo, sendo rico, se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. Então o nosso nível de generosidade, querido, mostra o nível que nós estamos comprometidos com o cristianismo, o nível que nós estamos comprometidos com a graça. A minha generosidade fala da revelação que eu tenho do Cristo, a minha generosidade fala da revelação que eu tenho da graça, a minha generosidade fala do quanto eu tenho de revelação e quanto eu deixo essa revelação transformar o meu procedimento. Desde que eu entendi algumas coisas, eu nunca mais vendi um móvel de casa. Toda vez que Deus me dava a oportunidade de trocar alguma coisa, eu dava aquilo que eu tinha para alguém. Eu não estou dizendo que ninguém tem que seguir o meu exemplo, mas eu estou dizendo que essa revelação me tocou dessa forma. Nem todo mundo precisa dar
muito dinheiro, talvez poucas vezes na vida você consiga dar uma oferta especial, uma grande contribuição. Ninguém tem obrigação de dar um valor específico, mas todos nós, se fomos tocados pela graça de Deus, nós temos obrigação sim de sermos generosos. Agora ninguém, querido, vai dizer para você, e ninguém tem que dizer para você o quanto você tem que dar, mas eu digo para você, sem medo nenhum, que todos nós fomos chamados à generosidade, e isso é uma coisa que sempre está no meu coração. Eu quero que essa revelação da graça generosa de Deus permeie as minhas atitudes. Então, quando eu paro na rua e vem um guardador de carro me pedir um dinheiro, quando eu vou pegar um dinheiro do meu bolso, eu fico pensando, eu estou sendo generoso? Quando eu paro aqui no Madalosso e tem um tiozinho que direciona a gente no estacionamento, e eu vou dar uma gorjetinha para ele, eu fico pensando, eu estou sendo generoso? Quando a gente para no Madalosso e o Gustavo sempre levanta ali uma gorjeta para os garçons, eu me pergunto, eu estou sendo generoso? Toda vez que eu me levanto para dar uma oferta aqui dentro da igreja, eu me pergunto, a minha oferta é uma expressão de generosidade? Quando eu dou uma esmola na rua, irmão, Deus tem que falar para mim para eu não dar, porque senão eu dou. Sei que tem gente que fala, não dá esmola. Por quê? Porque a esmola não tem só a ver com o cara. A Bíblia diz, dá a quem te pede. Ah, mas o cara vai usar com isso, com aquilo. Mas diante de Deus, eu vou agir em amor, eu vou dar uma... Eu lembro que quando a gente estava aqui limpando, passou um senhorzinho aqui e parou no portão e falou, ô meu filho, eu tinha dinheiro para parar em pensão até semana passada, mas agora eu estou aí e tal. Eu falei, onde o senhor está dormindo? Ele falou, estou dormindo na rua. Frio que estava, irmão. Eu juntei tudo que eu tinha. Eu acho que dá para ele dormir uns 3 dias na pensão e comer alguma coisinha. Eu juntei tudo que eu tinha e dei. E ele começou a chorar ali na frente, chorar, e ele falou da família, de toda a burrada que ele fez, que fez a família rejeitá-lo. Mas ele falou de Jesus, falou, Deus está em você. O que eu estava fazendo naquele momento? Eu estava transbordando de graça. Eu estava transbordando graça sobre ele. Então, em todas essas situações, eu me pergunto, eu estou sendo generoso? Quando alguém me pede alguma coisa, talvez o montante entregue pelos macedônios não tenha sido muito grande, irmão. Talvez uma pessoa sozinha em Corinto, uma cidade próspera, tenha dado mais do que todos os macedônios juntos deram. Talvez o montante não foi grande, mas a generosidade foi grande. Agora minha pergunta para você é, o que é ser generoso dentro da sua realidade? Irmão, eu falei com uma pessoa que não tinha dinheiro para vir até a igreja esses dias. Então talvez para você dar R$10 seja uma grande expressão transbordante de generosidade. Agora talvez dentro da sua realidade dar R$10.000 seja uma expressão de avareza e não de generosidade. Agora eu vou te dizer uma coisa muito importante aqui. Eu não sei qual é a sua medida de generosidade, mas você deveria saber. E eu garanto para você que Deus sabe. Talvez nem você saiba o que é uma expressão de generosidade dentro da sua realidade. Eu garanto para você que Deus sabe. Toda vez que você pegar um dinheiro na mão, para uma oferta, para uma contribuição, para ajudar alguém, Deus sabe se você está sendo generoso ou não. Eu gosto muito de uma frase de Peter Marshall que diz assim: contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Se Deus olhasse para as suas ofertas e falasse assim: agora você vai andar
de acordo com aquilo que você tem feito. Quem ficou com vontade de sair correndo? Vá um pouquinho para frente comigo em 2 Coríntios ainda, mas no capítulo 9, Paulo continua discorrendo. Ele fala um pouquinho antes disso que ele mandou Tito como uma testemunha para receber as ofertas. Ele fala de outro irmão que foi escolhido pela igreja para ver como as ofertas seriam usadas. Prestação de contas é bíblico. Paulo disse que estava se protegendo. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1. Ora, quanto à necessidade a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque reconheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado a muitos deles. Mas enviei esses 2 irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedam na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. Sabe o que mais mexe com o meu coração aqui? É Paulo dizer que a nossa oferta pode não ser uma expressão de generosidade, mas de avareza. Às vezes a gente tem a imagem errada de que o dar qualquer coisa vai ser uma expressão de generosidade. Cara, eu estou dando, é meu, resolvi dar, é generosidade. Ah, chegou a hora da oferta, eu podia dar mais, mas eu dou 10 centavos, mas eu dei, eu estou dando, isso é bom. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que nós damos ao Senhor vai provar o nosso coração e vai mostrar se nós somos generosos ou não. E o que ele está nos ensinando aqui é que aquilo que nós damos para o Senhor pode ser uma prova que nós não somos generosos, mas avarentos. A generosidade, querido, ela não tem só a ver com dar, mas ela tem a ver com o coração que nós damos, com a alegria de dar, tem a ver com a disponibilidade, a disposição de abrir mão de algo para abençoar outro. Se você não consegue, talvez você dê coisa para as pessoas, faça coisa por pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando foi a última vez que você realmente abriu mão de alguma coisa para dar algo para alguém? Se nós não conseguimos abrir mão de alguma coisa que é importante para nós, para abençoar outra pessoa, isso é sim avareza. Você sabe que a gente tem muito pouquinho tempo de igreja aberta, que a gente tem uns 40 dias mais ou menos, eu acho, né? E nós já ajudamos algumas igrejas, irmão. E uma igreja que nós ajudamos foi uma igreja que invadiram, quebraram um monte de coisa, roubaram coisas lá. Esses irmãos colocaram isso no Facebook, na internet, e o Diego me mandou uma mensagem e falou: cara, olha o que aconteceu na igreja aqui, vamos dar uma oferta para eles? Eu falei: cara, acho que a gente podia mandar uma oferta pessoal e a gente pode mandar uma oferta da igreja também. E a gente começou a pensar em quanto a gente ofertaria. Acho que um falou, acho que a gente podia ofertar isso, acho que o outro acha que a gente podia ofertar aquilo. Só que naqueles dias, naquela semana, eu estava pesquisando para comprar uma TV para colocar lá na sala de pastores, que é um lugar que a gente tem comunhão. Eu queria que a gente pudesse ficar assistindo o culto daqui. Você está atendendo alguém, alguma coisa, você pode assistir o culto de lá. E também é uma TV que as crianças podem usar quando o departamento infantil estava reunido lá. E eu queria uma TV que era mais ou menos R$3.000. E eu estava pesquisando essa TV toda hora. E a gente ficou discutindo aqui: quanto que vai dar? Vamos dar isso, vamos dar aquilo, não, vamos dar um pouco mais, não, vamos dar um pouco menos. E uma hora eu falei: gente, eu queria dar tanto. Sabe por quê?
Porque se a gente der esse valor aqui, a gente não vai mais poder comprar TV. E eu queria poder abrir mão de alguma coisa para abençoar eles. Eu quero dar uma oferta que nos custe. Eu quero dar uma oferta que nos impeça de comprar alguma coisa que a gente queria comprar. Você entende, querido? Você entende isso? Leia esse texto comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Muitos anos atrás, eu era fiel em dízimo, oferta, mas eu não tinha alegria em dar. E eu lembro que um dia eu fiz uma oferta especial, era um valor maior do que eu costumava ofertar normalmente. Mas na hora de levar aquela oferta, eu falei: Deus, eu não sei nem se eu tenho o direito de fazer isso. Mas eu queria colher, a colheita que eu gostaria de ter dessa oferta, não é receber um valor ou colher 100 vezes mais. Eu não sei se eu tenho direito, mas se eu pudesse escolher, o que eu queria colher dessa oferta era colher a alegria de semear. Irmão, Deus tem me enchido de alegria de semear. Versículo 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Serão enriquecidos em tudo para o quê? Para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que contribuem para eles e para todos. Então ele termina dizendo que a generosidade dos coríntios geraria duas coisas. Ele diz que a generosidade deles supriria a necessidade dos santos, que era uma necessidade real, e isso faria eles transbordarem de gratidão. Mas em segundo lugar, ele diz que essa generosidade mostraria que eles eram fiéis ao Evangelho, que isso traria glórias a Deus. Querido, olha como isso é precioso. A generosidade, ela é uma chave espiritual, e ela transforma a vida das pessoas que são tocadas por ela. Ela transforma não só a vida de quem recebe, mas a generosidade transforma a vida de quem dá. E é claro que essa generosidade não é expressa só em ofertas na igreja. Deixa eu te ensinar algo muito importante, e eu tô já fechando com isso. Os dízimos, eles são entregues na sua casa. Então, se você é de outra igreja, você está aqui nos visitando, o seu dízimo não é entregue aqui. O seu dízimo, ele é entregue na sua casa. Por quê? A Bíblia fala no Antigo Testamento em que as ofertas eram entregues aos pés dos apóstolos, e quem administrava isso eram os apóstolos. Então a gente entende que o governo do dízimo, ele não é de quem dizima, mas o governo do dízimo, ele é do governo da igreja. Então eu, como dizimista, eu não tenho o direito de direcionar o meu dízimo para quem eu quero. O meu dízimo eu entrego para quem? Para o governo da igreja, que é representado pelo presbitério. Eu lembro
contar uma história para você. Eu lembro que logo que a gente chegou, na Alcance, eu tinha um pastor muito amigo meu que estava passando por necessidade. E eu lembro que eu chamei o pastor Luciano um dia e eu falei: pastor, eu tenho um pastor muito amigo meu e eu sei que ele está passando por algumas dificuldades, e eu queria saber se eu posso entregar meu dízimo para ele. E o Luciano me ensinou isso. Ele falou: olha, Farley, o governo do dízimo não é seu, o governo do dízimo é do governo da igreja. Então você vai fazer o seguinte: entrega seu dízimo aqui para a igreja e a gente vai ajudar esse pastor, seu amigo. Nós vamos direcionar um valor para ajudá-lo. Eu falei: uau. Agora o problema é que muitas vezes, querido, a gente quer fazer cartaz, quer ajudar um pastor, um ministro, quer aparecer fazendo uma coisa boa, mas você não é capaz de investir além do dízimo para isso. Ah, eu quero dar uma oferta aqui, mas o que você faz? Não, eu deixo de dizimar para ofertar na vida do cara. Agora, você dizimar em outra casa, irmão, seria semelhante a você ter uma família aonde você é amado, você recebe cuidado, você tem comunhão, você tem um teto, você tem uma cama, você tem proteção, você tem relacionamento, mas quando seu salário chega, você investe seu salário em outra família. Então o dízimo é na casa. Agora as ofertas, elas são chamadas de ofertas voluntárias. Então eu quero dizer que você não oferta na igreja. Claro que se oferta também. Existem algumas coisas que só vão poder ser feitas na igreja, não com os dízimos, mas com ofertas voluntárias. Então eu quero fazer uma campanha para fazer o departamento infantil, e eu tenho certeza que nós vamos ter várias pessoas querendo ofertar. Talvez, a gente já teve aqui, vamos comprar microfone. Uma família veio e falou: pastor, em quantas vezes que dá para parcelar? Eu quero pagar X microfones aqui para a igreja. Uma oferta voluntária. E algumas coisas a gente só vai fazer com oferta voluntária. Agora, a sua oferta voluntária, ela não precisa ser só na igreja. A gente pode e deve ofertar para outras pessoas. Eu costumo não deixar de ofertar nunca. Por quê? Porque eu entendo que o ofertar faz parte da minha adoração. Então eu quero sempre, no culto que eu presto a Deus, eu quero entregar uma oferta. Agora eu oferto na vida de pessoas, eu oferto em outros ministérios, eu oferto em outros pastores. E você deve fazer a mesma coisa, querido. Você pode ofertar na vida de outras igrejas? Pode e deve. Pastor, se eu ver uma necessidade numa outra igreja, eu quiser ofertar para uma outra igreja, mesmo aqui tendo necessidade, eu posso ofertar lá? É o que Deus está dirigindo o seu coração? Claro que pode. Irmão, nós somos fonte, a gente não é poço. O que entra não fica parado aqui, a gente quer transbordar para outros. E eu tenho certeza que quanto mais igrejas a gente abençoar, quanto mais ministérios a gente abençoar, mais Deus vai nos dar. E eu quero dizer para você, não vai nos faltar. Quer saber por quê? Porque não vai nos faltar generosidade também. A gente vai sempre estar abençoando a vida de outros pastores, outros ministérios. Eu falei com um missionário esses dias. Eu compartilhei só com uma pessoa aqui. Ele passou por uma situação difícil. A esposa dele está grávida e o bebê dele nasce no começo de outubro. E ele não tinha dinheiro para o parto ainda, R$3.800. E eu falei para ele, cara, fala para sua esposa ficar em paz. São ligados a nós? Não são. É um missionário aqui da igreja? Não, não é. Mas o que eu vi uma oportunidade, irmão. Eu vi uma oportunidade, é um cara de Deus, que eu reconheço Deus. Eu não vou perder a chance de lançar essa semente. E eu falei para ele, dia 9 de setembro eu vou te ligar, um mês antes, para perguntar como que estão as coisas. E o que faltar, a gente como igreja vai cobrir. Eu compartilhei com um irmão só, ele falou, uma parte eu dou. Então a gente vai sim investir em outros ministérios. E querido, eu estou sempre atento, eu estou sempre procurando uma oportunidade, uma chance que Deus está disponibilizando, não só para ajudar a vida de alguém, mas para me abençoar. Eu lembro que um dia a gente parou na farmácia, o tempo que a gente comprava fralda para 2 crianças, irmão, ninguém merece isso. 3 filhos a gente tem, eu tenho certeza que eu gastei um carro em cocô.
Tenho certeza. Irmão, e as crianças ainda tudo branquinho, parece filho de rico, eram alérgicos, a maioria das fraldas só usava Pampers. Irmão, como doía comprar pacote de fralda. Às vezes você acabava de pôr a fralda, fazer uma bolinha de cocô desse tamanho, dá vontade de lavar com uma escovinha, botar para secar. Não é assim? E eu lembro que uma vez eu fui comprar fralda para os meus filhos. Eu parei numa farmácia e veio uma pessoa e falou para mim: você pode me ajudar? Eu estou desesperado, meu filho não tem fralda, meu filho não tem leite. E toda vez que isso acontece, eu olho para isso como o quê? Como uma oportunidade. E eu falei: qual que é o tamanho da fralda do seu filho? Entrei, irmão, comprei como se fosse para o meu. Comprei leite, comprei fralda. E eu falei: isso é uma oportunidade, porque ele vai ver Jesus em mim, ele vai glorificar a Deus, eu abençoo ele, mas isso é uma semente que volta. Deus, provavelmente, aquela foi uma oportunidade de abençoar mais a mim do que a ele. Deus sempre multiplica o que nós semeamos. A gente nunca vai ganhar de Deus no dar, irmão. Nunca a gente vai ganhar de Deus no dar. Eu quero que você leia comigo Atos capítulo 10. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas, o quê? Generosas. E sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Deus moveu um anjo para visitar esse cara por causa das esmolas que ele dava. Você acha que isso é só natural? E olha o que o anjo do Senhor diz para ele, fala: Cornélio, eu tenho visto a sua oração, as suas esmolas têm chegado como um cheiro suave, agradável para mim. E ele diz: eu não me esqueço delas. Deus está dizendo: toda vez que você dá algo para alguém, isso entra na minha memória. Por quê? Porque a generosidade é uma chave espiritual. Por quê? Porque o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Porque graça e generosidade são palavras sinônimas. Agora eu só quero que você não se engane com algo. Olha aqui para mim, para a gente fechar. Não se engane com algo. Nós vamos semear para suprir necessidades de pessoas? Vamos, em nome de Jesus, e isso é importante. Agora, necessidade sempre vai ter. A Bíblia diz: os pobres sempre os tereis. Aí a gente vai continuar ajudando sempre. Mas nós não nos movemos só por necessidade. Muitas vezes nós vamos nos mover por propósito. Então, muitas vezes, nós vamos preferir ofertar para quem merece do que para quem precisa. Muitas vezes, Deus vai te mover a ofertar e expressar generosidade, não num contexto de dificuldade ou de necessidade, mas de honra.